de cruz erigiu, num dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. E eu amo a mensagem da cruz. Per morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, ela tem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia. A Bíblia, ela fala de uma forma tão linda, tão eficaz. Nós sabemos que dores de parto, quem tem a mulher, homem não tem. Segundo a anatomia humana, são as mulheres que têm dores de parto. Mas vocês sabiam que está na Bíblia, lá em Gálatas, que o homem também tem dores de parto?
no sentido do amor, do amor. Paulo, ele disse: meus amados filhinhos, outra vez com dores de parto, eu sinto por vós outros, até que vocês dê lugar para que Jesus, ele venha modelar vocês. Com dores de parto, disse Paulo. Ele disse também em Coríntios: eu me deixo gastar e me gasto na obra, é dores de parto. Quando se trata, o homem tem dores de parto, não é ter filho, mas ele amar a igreja, amar o ser humano de uma forma especial, com amor ágape, amor de Deus. Isso é dor de parto. É dor de parto. Quando se faz a obra de Deus sem segundas intenções, é dores de parto. É dores de parto. Então a Bíblia, ela é tremenda. Meus queridos, há quem diga que Deus, ele fez o homem para que o homem e a mulher adorem a Deus nosso Senhor. Isso aí é um vocábulo, é uma metáfora. Logo, Deus não precisava de fazer o homem para que o homem o adorasse. Não, não, não. Se você ler a Bíblia com categoria, com cautela, com cuidado, com muita ênfase, completamente no jejum, na oração, você vai chegar a um denominador comum: que Deus não fez o homem para que o homem o adore, porque Deus não precisa do homem. Logo, o homem precisa de Deus, mas Deus não precisa de mim, nem precisa de tu, de você, de nós outros. Não. E eu provo pela Escritura. Que prova? Porque você acha que Deus ia fazer o homem para que o homem adorasse? Por que você acha isso? Você quer, dentro da Escritura, uma pincelada mostrando que Deus não precisa do homem para que o adore? Então vamos lá. Quem Deus primeiro criou? Deus, ele fez o quê? Primeiro, anjos. No princípio criou Deus céus, terra. A terra sem forma e vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. A luz adora a Deus, a luz clama por Deus, a luz roga a Deus, porque saiu dele. Viu Deus que era bom. Disse Deus, haja estrela. Estrela tem dois significados, dois sentidos: estrela, planeta; estrela, anjos. Querubins, arcanjo, anjo, serafins é chamado de estrela. Até o cão, o capeta, é chamado a estrela da alva, que caiu. E tu, estrela da alva, serás debilitada, ou seja, extraída, arrancada. Então Deus, ele fez os anjos para o adorar: serafins, querubins, anjo e arcanjo. Os mundo no plural, quando eu falo mundo, planetas, os mundo foi criado para adorar a Deus. Lá no Salmo de número 124, você vai ver lá. A Bíblia diz que tudo tem que adorar o Senhor. Aí você vai para a harpa cristã, também está lá dizendo: louvem a Deus, vapores, neve, tempestade, harmonia, oxigênio, hidrogênio, a fonte das águas, vento tempestuoso, tempestade. Louvem a Deus, anjo, querubins, arcanjos, serafins. Louvem a Deus, reino mineral, reino vegetal, reino animal. Louvem a Deus os reinos da formiga, das borboletas, das abelhas. Louvem a Deus o caule da árvore, o entrecasca, o sumo que sai. Louvem a Deus as folhas. Louvem a Deus céu dos céus, nuvens escassas, singrando os céus, sol, lua, estrela, Marte, Plutão, Urano, Saturno, Vênus, Mercúrio, Júpiter. Louve o nome de Twitter do Senhor dos Exércitos. Então, Deus não fez o homem
para o adorar. Não. Quer mais prova? Deus fez todas as coisas, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja sol, e disse Deus, haja lua, luminar menor para governar a noite, que é a lua, no luminar maior para governar o dia, que é o sol. E no sexto dia disse Deus, façamos o homem. Já foi diferente. A nossa imagem tem a semelhança do Altíssimo, no caráter, personalidade, integridade. Então, disse Deus, façamos o homem. Quando Deus fez o homem, aí a Escritura nos diz que Deus agora, Ele veio ao seu descanso. Quando fala Deus descansa, Deus não se cansa nem se fadiga. Não está em Isaías que o Senhor dos Exércitos nem se cansa nem se fadiga? Quando fala a palavra descanso pela Escritura, quando Deus fez o homem, Deus estava dizendo, olha a obra-prima que eu fiz anjo, arcanjo, são espírito, eles pairam, eles voam, são eternos, mas da terra, do pó, foi eu fazer algo extraordinário, e eu quero que toda a minha criação veja o que eu vou fazer. E disse Deus, façamos o homem, no plural. Ele chamou Jesus, o Espírito Santo chamou os anjos para poder fazer o homem do pó, do barro, terra. Quando Deus, com seus dedos poderosos de fogo, Ele começou a ter com um eidei lá, choloitili plástua, aí tu como um derrai, Ele pegou a terra, o pó, e Ele começou a untar, começou a organizar. Depois que estava pronto aquele boneco, viu Deus que era bom, e disse, falta algo nele. Aí Jesus entra em cena, Jesus entra em ação. Mais uma vez, aí o que Jesus ele faz? Jesus agora, ele pega, sopra na narina do homem, colocando o que é fôlego de vida, o Espírito. Aí ali, por dentro do homem surgiu glóbulos vermelhos e branco, as células, coração, fígado, rins. Aí veio o globo ocular, a íris dos olhos, pestana, sobrancelha, o cabelo. Aí Deus começou a trabalhar, aí o sangue, e Deus começou a tratar os ossos, e foi surgindo, e foi aparecendo, e foi se classificando. Aí o homem agora torna-se alma vivente. Aí Deus disse, agora é o meu descanso. Deus chama todo o universo, Deus chama a existência que não existe. Aí Deus agora, Ele fala com toda a sua criação, para que visse o homem. Mas o capeta que já tinha se levantado antes, porque Deus deu livre-arbítrio aos anjos. Porque alguém poderia até perguntar, mas por que Deus não matou o diabo? Deus não destruiu o homem, tirando do jardim do Éden e colocou fora, e depois o homem veio morrer, Adão? Deus eliminou Adão da terra com a morte porque pecou. E o diabo também não pecou? Por que Deus não eliminou? Porque Deus deu livre-arbítrio aos anjos também. Deus poderia, um piscar de olho, um estalar de dedo, acabar com Leel, Ben, Nachar, que é traduzido Satã. Deus poderia aniquilá-lo, com certeza. Ele, com a terça parte de anjos, que é 33% dos anjos que rebelou-se, achando que poderia tomar o lugar de Deus o Eterno. Aí diz a Escritura que Deus, na sua glória, Deus disse, não, preparou já o lugar para ele. Já estava tudo, porque antes que o mundo existisse, Deus continua sendo. Deus vai lá no futuro. Não, Deus não vai no futuro, Deus é o futuro. Deus vai lá no passado. Não, Deus é passado, presente e futuro. Eu sou o mesmo ontem, hoje serei eternamente, diz o Eterno. Deus não está dizendo eu fui é passado. Ele diz eu sou. No passado sou, no presente sou, no futuro. Ou seja, passado, presente e futuro para Deus é uma coisa só, porque está dentro dele. Foi por esse motivo que Deus não esmagou o capeta. Deus queria mostrar para todo o universo que Deus é amor.
Ele queria mostrar. Por isso que ele não destruiu o inimigo. Ele já tinha os planos para destruir na cruz. Na cruz. Através de Cristo nosso Senhor. Deus queria mostrar para os anjos que ficou com ele na glória, 2/3 parte, porque 33% desceu a escuridão, porque Deus expulsou de lá, mandou cair fora. Mas 2/3 parte ficou com Deus. Deus queria mostrar para que os anjos vissem que Deus é amor. Aí Deus agora já tinha programado tudo, fez o homem, sabia que o homem ia cair, mas através do homem Jesus ia vir, também ia se fazer carne, o verbo se fez carne, logo palavra se fez carne. Está lá em João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós, Cristo o Senhor. São três que testificam no céu, o Pai, o Filho e a palavra, que é Jesus. Epístola universal, 1 João, está lá, 5 e o verso 7, 3 testifica no Pai, no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. A palavra Logos, verbo, Cristo. Então Deus agora, para mostrar todo o universo, aí Deus agora traz Jesus. Jesus é formado, gerado pelo poder de Cristo, de Deus, do Eterno. Aí agora ele vai ser levado à cruz. Aí Deus, para todo o universo ver que o inimigo é ruim, por isso que Deus já determinou a queda dele desde o princípio. Ele vai, além de tentar Jesus, ele usa a mão do seu algoze, dos carrascos, bate em Jesus, desfaz de Jesus, cospe em Jesus. Aí o que acontece? Toda a natureza vê, o universo vê, os anjos vê, os mundos paralelos, que chama-se dimensões, também vê. Declina para Jesus dele, na cruz, onde Jesus estava. Todos os seres angelicais ficam contemplando, juntamente com os céus, com Deus, o Criador, que Jesus é o Criador, ele é o agente da criação. Aí vem agora uma criatura bater nele, escarrar nele, desfazer dele, blasfemar contra ele, e todos os anjos olhando aquilo, e Deus, olha aí. É por isso que eu não destruí Satanás, para vocês verem que ele é ruim. Eu fiz ele bom e ele tornou-se mal, porque eu dei livre-arbítrio de escolha. Ele não escolheu o bem, mas escolheu o mal. Isso é para vocês verem como ele é imprestável. Mas o fim dele está próximo. A queda dele já está preparada, ele sabe disso. Que ele já caiu na arapuca antes que o mundo existisse. Ele é um vilão na história. Ele, uma terça parte de anjos caídos, é vilão na história. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Deus é o dono deles. Deus é. Aí todo o universo vê aquilo ali, se entristece. Quer prova? Vamos lá, mais prova. A Bíblia diz que quando Jesus ele deu o brado na cruz, o que aconteceu? O sol escureceu, não deu a sua luz. A terra tremeu, gemeu. Houve terremoto. E a Bíblia diz que o véu rasgou-se do alto a baixo. E diz a Bíblia que os sepulcros se abriram e corpos de santos ressurgiram dos mortos. E foram muitos, diz a Bíblia. E foram vistos por mais de 500 pessoas, diz a Escritura. E andou no meio da cidade. Quando se trata corpo de santo, não é que era homem santo. Não, eram crentes santificados que temia Deus.
E eles saíram e testificaram, dizendo: olha, eu sou da família tal, meus parentes tal, e eu vou subir ao céu, porque Jesus, ele ressuscitou dos mortos e nos tirou de lá, pela força do seu poder, pelo seu caráter. E a gente ressurgiu, e estamos subindo ao céu, para o seio de Abraão, testificando que Jesus é a ressurreição e a vida. E a Bíblia diz que eles testificaram. Foi por isso que surgiu o corpo de santos dos mortos e foram ressuscitados. Jesus estava mostrando que ele teve poder de entrar na morte e tirar de lá aqueles que morreram da descendência de Abraão, que temia a Deus, nosso Senhor. Eram crentes porque temiam a Deus. É por isso que a Bíblia fala corpo de santos, porque todo ser humano nascido de mulher é pecador depois da queda de Adão. Quando se trata de santos ressuscitaram dos mortos, é uma metáfora, quer dizer na escritura, homens crentes, mulheres crentes que temia Deus. Não é porque era santo com um anelo em cima da cabeça feito um anjo não, tá? Para que ninguém se confunda. Então foi por isso que Deus não destruiu para sempre o inimigo. Aí todos os céus contemplaram, toda criatura vivente contemplou que Deus é amor, que Deus é amor e também é justiça. Foi por esse motivo. Aí Deus, agora conhecendo o coração e a mente de cada um e dos anjos celestes, chegou um denominador comum entre eles, dizendo: Deus é bom, Deus é pai, não é carrasco, Deus não é tirano, não. Ele deu livre-arbítrio, mas Lúcifer escolheu o mal. Por este motivo pagará pelo seu tributo. O primeiro pagamento pelas obras más que ele tem praticado até hoje é o milênio de Cristo. No milênio ele será lançado no poço do abismo por 1000 anos. Já é uma das parcelas que ele vai pagar pelo tributo que ele tem causado à humanidade maléfica, as obras dele, obras maléficas, matando, atrocitando, com guerra, prostituição, lascívia, ganância, inveja, corrupção, roubo, tanta coisa. Então tudo isso, essas obras que ele tem praticado pela mão de muitos seres humanos, que tornam-se para ele cavalo e matéria, ele vai pagar por 1000 anos a primeira parcela. Não é total, a primeira. Depois vem a segunda e última parcela. Depois da última batalha, Gog e Magog, onde se vai se levantar contra Israel. Quando trata-se Gog e Magog, quer dizer a Rússia, e vai se juntar com o Irã. Esses dois países, está lá em Ezequiel 38. Gog e Magog, a batalha final. Se juntando o Irã com a Rússia, que vai ter alguns países contra para a destruição de Israel, certamente a China também está enquadrada dentro desse pacote. Infelizmente, vai levantar-se contra Israel com mais de 1 milhão de soldados para a destruição em massa em Israel. Aí a Bíblia diz que Deus vai intervir. E nesse intervir de Deus, escute só, nesse intervir de Deus, Satanás será destruído juntamente com aqueles que vai se levantar contra Israel, porque Israel é a nação escolhida de Deus, nosso Senhor. Eles podem até apontar os mísseis para Israel, porque segundo algumas fontes, já tem país apontando mais de 100 mísseis para Israel. Juntando-se todos eles, não vai adiantar, porque Deus é e peleja por Israel.
Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e feliz é a nação que ora por Israel, que a Bíblia manda orar pela paz de Israel, não meter a lenha a Israel. E a igreja está enquadrada em Israel, a igreja também é Israel de Deus. Tem muito sangue brasileiro que é israelita, que é judaico, e muita gente não sabe disso. Quando saíram 13 caravelas de Portugal pelo rei, e o rei Dom Emanuel, uma caravela se perdeu, 12 chegaram ao Brasil. Entre elas estava Pedro Álvares Cabral, estava também outro judeu por nome de Basilai, e outros de grande naide em sabedoria, QI alto. Nós sabemos que o povo mais inteligente são aqueles que temem a Deus, é a Bíblia que diz em provérbio. Mas também entre as nações é o povo judeu. Sabia disso? É o povo judeu. Então, quando chegaram aqui no Brasil, que ainda não era Brasil, entre aspas, chegaram na sexta-feira, a sexta-feira da Páscoa, e Dom Emanuel que mandou essas caravelas, aquelas pequenas embarcações que suportavam atravessar naquela época, braço de mares, e quando chegaram aqui avistaram o Brasil, que ainda não era Brasil, entre aspas, e disseram Monte Pascoal, que era na sexta-feira, era o dia da Páscoa. Vamos botar o nome Monte Pascoal. Já tinha índio, mas ele não sabia ainda, estava ainda sobre as águas, não desceram ainda a praia, que estava no mar. Aí o outro disse, não, mas é muito grande para ser Monte Pascoal, bota Ilha Santa Cruz. Ilha de Santa Cruz. Não, mas é muito grande também para ser uma ilha. Bota Terra de Santa Cruz, ou Terra da Cruz verdadeira. Porque no barco veio alguém que também trazia uma cruz. Não trouxeram imagem de escultura, nada disso. A história verdadeira é essa. Não trouxeram imagem de escultura, porque Deus se agrada de imagem de escultura. Mas trouxeram uma cruz, o símbolo de Cristo. Aí botaram assim, bota a terra da verdadeira cruz. Aí outro disse, não, é muito grande, bota o nome Basilai. Era um judeu que vinha também fugindo da Europa, da Inquisição, da perseguição contra os judeus, para matar os judeus. E naquela época a Europa se levantava contra os judeus. Então, no meio dessa Inquisição, fugindo dela, vieram muitos judeus. E entre eles estava Basilai, porque Brasil é escrito com Z, mas teve um engraçadinho que no ano de 1967 tirou a letra Z e botou S. O engraçadinho de um brasileiro na história. Mas o Brasil é conhecido nos exteriores, em todos os países de primeiro mundo, é conhecido com a letra Z, Brasil. Basilai quer dizer as 4 letras maiúsculas. B, das 4 mulheres de Jacó, Bila, Zila, Leia e Raquel. Traduzido quer dizer Brasil, Basilai, porque tem o iotes. É um I, uma pequena letra I no acróstico israelita, que quer dizer Basilai, quer dizer Israel. Brasil é Israel de Deus. Então o nome Brasil quer dizer Israel. Brasil quer dizer Basilai, Israel. E foi levado muitas madeiras do Brasil naquela época, chamada de pau-ferro ou pau-brasil, e foi muito comentado na época e levado para Portugal e outros países. E quem chega lá em Portugal vai ver que tem mesa, cadeira, portas de grande naide, com madeira de linho, madeira de fibra, madeira de qualidade. Aí tem lá uma etiquetazinha dizendo assim, pau Basilai, pau Brasil. Esse veio importado do Brasil, pau de ferro. Que o nome Basilai quer dizer pau de ferro, homem de ferro. Traduzido também, para que vocês entendam.
Quem chega em Israel e atravessa a fronteira, quando se pergunta lá, você é de onde? Nós somos brasileiros, viemos do Brasil. Aí eles dizem lá, Brasil, Bargilai, Israel, vocês são nossos. Mas infelizmente alguém até falou, né? A liderança nossa contra Israel tem que ter cuidado com aquilo que fala. Coitado daqueles que levantam contra Israel, né? Cuidado. Então tem muitos brasileiros que têm sangue israelita, sabia disso? Porque quando eles vieram aqui, muitos viveram aqui, ainda hoje vivem, se casaram com pessoas daqui, na época até mulheres índias e outras, que tem muita mistura, e tem muito sangue israelita dentro do povo brasileiro. É por isso que Deus, Ele na sua sabedoria eterna, porque se Ele destruísse a Satanás, Deus não era tão sábio, mas Deus é inteligente, é sábio, é o QI mais alto do universo, o Criador. Por isso que Ele não destruiu a Satanás, para que todos vissem que Deus é superior e é soberano a todas as coisas, para que vocês entendam. Então, meus queridos, é um culto relâmpago, já está terminando. Deus tem uma obra excelente em cada vida. Ele ama cada um de vocês de uma forma especial. Breve Ele estará voltando. Então não esqueça que o Brasil não foi escolhido à toa, ainda que só tem 500 anos, mas foi do agrado de Deus. Estava na presença dEle esta pátria amada. E agradeço a Deus, porque quem botou o nome Brasil foi um santo homem de Deus que temia o Senhor, um israelita. Glória a Deus, nosso Senhor, por causa disso. Glória a Deus pelo nome Brasil, tem o significado Israel de Deus. Glória a Deus. Mas infelizmente há muitos que têm saído do patamar, têm saído da sua consciência para destratar a Deus no nosso Brasil. Ainda outro dia colocaram lá Jesus, um símbolo de Cristo, em meio àquela passarela de São Paulo, e alguém começou a desclassificar e botando até uns demônios para bater e desfazer da imagem de Jesus. E muitos viram isso através das redes sociais e plataformas digitais. Deus, Ele está irado com esse tipo de gente. Quero vos dizer, nesse começo de noite, hoje é 23, se não me engano, 23 de abril de 2024, Deus dará um abalo tão grande em São Paulo, por causa daquilo que fizeram, desclassificando Jesus, o Filho do Eterno Deus. Deus é tarde ira-se, mas Ele se ira, e a ira dele é santa. Ele não fica se descabelando, Ele dá uma ordem e de repente um pipoca em São Paulo, a terceira capital do globo terra. Depois que Deus deu um aperto em São Paulo tão grande, é um susto tremendo, Ele dará em São Paulo. Não sei se alguém vai se vestir de bomba, não sei. E no meio há tanta gente, no meio de shopping, não sei como é que vai ser, Deus sabe. De repente o estouro em São Paulo, pum! É Deus dando uma pincelada pelo que fizeram com o filho dele, desclassificando o filho dele. Depois Deus dará uma pincelada forte também em Brasília, porque tem muita coisa fora do lugar dentro do Senado. Deus também vai dar um abalo tremendo em Brasília. Pode aguardar esta palavra. Deus vai dar uma limpeza, vai dar um sopro. E muitos saberão que quem domina o céu, quem domina a terra, quem domina o fogo, quem domina o ouro, quem domina a prata, quem domina o bronze, quem domina a harmonia, oxigênio e hidrogênio, quem domina
Quem domina Brasília é Deus, quem domina os Estados Unidos é Deus, quem domina o Canadá é Deus, quem domina o Chile, quem domina toda a constelação é Deus, o Senhor, não é o homem. Deus permite o homem sentar na cadeira por um pouquinho de tempo. Se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, este é o teu momento. Já estou encerrando. Se alguém quer entregar a vida para Jesus, é a tua hora. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não esqueça de ler a Bíblia, procurar um lugar onde você se sinta bem na presença de Deus. Que Deus abençoe. Breve terá mais, em nome do Senhor. Justo, eterno Deus, poderoso Pai, em nome de Cristo, agradeço por esta obra que foi feita e efetuada, em nome de Jesus o Eterno. Continue abençoando a cada um. Quero mandar um abraço para os internautas. Não esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, Pastor Marcelo Silva, está no Kawaii, também no TikTok. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, o Eterno Pai, nosso Senhor. Amém.